Acerto encaminhado da venda da SAF para Marcos Lamáquia agita os bastidores no Vasco. Mais de 2 bilhões de reais em investimento. E a movimentação começa junto à agência do Fair Play financeiro no Brasil. A gente vai falar bastante sobre isso. E claro, né, a gente vai comentar e trazer detalhes para vocês sobre o início desse processo avançado da venda da SAF do Vasco. E olha só, hein, a situação ficou quente. Mas antes, salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quarta-feira para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, você torcedor vascaíno acaba de desembarcar aqui no canal destinado a você. Peço humildemente o seu like se você acredita na venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamáquia, vai ser uma boa para nós vascaínos. Deixe o seu joinha. Lembrando, se você não está inscrito ainda, ó, corre aqui embaixo, botãozinho inscrito, inscreva-se, faça parte do canal que foi criado somente para você. Olha só, vamos trazer detalhes sobre o acordo já encaminhado entre as partes, hein? Mais de 2 bilhões de reais em investimento. Marcos Lamáquia se aproxima para ser dono de 90% da SAF. E claro, já está ingressando, né, um alinhamento junto com a agência que organiza e cuida do Fair Play financeiro. A gente vai trazer detalhes para vocês nesse vídeo e, claro, você não vai perder nada, que eu já quero falar sobre isso. A informação que saiu na madrugada dessa quarta-feira, hein? Marcos Lamáquia e Vasco já encaminham o acordo para a venda da SAF do Vasco por mais de 2 bilhões de reais de investimento. E, claro, internamente no Vasco acredita-se muito que esse valor vai ser apenas uma base, que Marcos Lamáquia vai investir muito mais do que isso que está em contrato, né? Que é o mínimo a ser investido. Normalmente o contrato é criado para ter um investimento mínimo em relação ao futebol, mas Pedrinho e a alta cúpula da diretoria do Vasco acredita que esse investimento pode ser muito maior nas mãos de Marcos Lamáquia, com um projeto um pouco mais ambicioso no futebol do Vasco. A gente vai estar observando esse cenário porque os avanços acontecem nesses dias. E olha só, a gente sabe que tem aquele problema envolvendo a Leila Pereira, né? Vamos trazer aqui essa informação, porque a Leila é presidente do Palmeiras e o Marcos Lamáquia é enteado da Leila Pereira. Apesar de não ter nenhum grau de parentesco, né, sanguíneo pelo menos, né, um nível familiar mais próximo, a Leila é esposa do pai do Marcos Lamáquia. Mas claramente, dentro dos investimentos, dentro do mundo financeiro, a Leila e o Marcos Lamáquia não tem nada a ver um com o outro. Mas olha só, no ano que vem, no final do ano, em dezembro de 2027, a Leila não vai ser mais presidente do Palmeiras, acabando aí esse possível ciclo que possa impedir a venda da SAF do Vasco. Então, até o ano que vem, dezembro de 2027, nós temos esse possível impeditivo da agência que cuida do Fair Play financeiro no Brasil, né? E no futebol brasileiro. Mas o grupo de Marcos Lamáquia se aproxima e tenta um alinhamento com a agência. A agência que já falou sobre o caso, né? O presidente da agência falou sobre esse conflito de interesses. O grupo de Marcos Lamáquia busca esse alinhamento e foi dado como positivo os primeiros contatos, tá? A ideia é o que fazer nesse período até dezembro de 2027, enquanto os acordos, né, avançam com o Vasco. A ideia também é deixar tudo no start, tudo certo antes do acerto final, para não ter nenhum tipo de problema e dar segurança jurídica ao processo da compra da SAF vascaína. Então o grupo de Marcos Lamáquia já está próximo, né, da agência de regulamentação do Fair Play financeiro para não ter problemas nesse fator. Existe ali um tipo de blindagem, né, que pode ser feito em relação a esse caso, até a Leila Pereira deixar de ser presidente do Palmeiras. Isso vai acontecer o ano que vem, todos nós já sabemos, não tem reeleição para a Leila lá no Palmeiras e, claro, muita gente já comenta, né, que esse processo pode facilitar muito a venda da SAF do Vasco já nesse início. Então, vamos estar buscando informações sobre esse estreitamento entre o Marcos Lamáquia e seu grupo e a agência que cuida do Fair Play financeiro no Brasil. O avanço, a proposta já está nas mãos, já tem um acordo muito próximo de ser assinado de mais de 2 bilhões em investimento, é óbvio, tem investimento em infraestrutura, tem investimento em contratações, tem investimento em vários setores e a gente vai estar observando esses avanços a qualquer momento. O presidente Pedrinho, que apareceu na última segunda-feira, disse que está tudo sendo cuidado com bem detalhado, né? Tá tudo sendo bem tratado ali com o máximo de cuidado possível, exatamente porque é um processo muito importante para o futuro do Vasco a partir daí. Então vamos observar, vamos apurar, porque a coisa esquentou e a gente vai trazer informações para vocês ao longo do dia. Lembrando, tem live, meio-dia,
Tem live 9 da noite. A gente volta também com a segunda edição às 5h30 da tarde. Você não pode perder, porque eu vou trazer atualizações. Mas olha só, o professor José Humberto ele sempre traz uma análise um pouco mais detalhada, um pouco mais técnica sobre esse assunto. Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link, né, para você se inscrever no canal do professor José Humberto. Ele fala detalhadamente, num olhar empresarial e jurídico, sobre a venda da SAF do Vasco. Então, no final desse vídeo, fique aí com o professor José Humberto. E, claro, agradeço a sua presença, deixe seu like para dar aquela moral, daqui a pouco eu volto com mais informações. Com vocês, professor José Humberto, se inscreva no canal, vale muito a pena. Pessoal, veja só, o Pedrinho deu uma entrevista e falou sobre a venda do Vasco, dessa SAF. E as notícias parecem ser bem animadoras. O que nós vamos colocar aqui? Os pontos que o Pedrinho trouxe nessa entrevista e o que nós temos que observar captando, né, ou capturando aí de mais interessante aí do que ele trouxe nessa venda da SAF. Vou colocar aqui para vocês o ponto de vista do professor José Humberto. Bem, primeiro ponto relevante. Ele deixou claro que o Vasco realmente está prestes a ser vendido. Veja só, ele não negou em nenhum momento, pelo contrário, disse que está em fase avançada. O que nós podemos entender aqui, vocês lembram de um vídeo anterior, que nós estamos na fase final de venda do Vasco. Isso mesmo, na etapa 4. Já assinado aí, provavelmente, esse memorando de entendimentos, já com a formatação de venda do Vasco. Então estamos nesse estágio de bater o martelo a qualquer momento. Bem, pela fala do Pedrinho, né, o interessado já está aí, tratando dessa compra do Vasco, que ele pretende que esse modelo de negócio, dessa venda estruturada do Vasco, não seja algo que vise unicamente montar um grande time para ganhar um título, mas que seja algo a longo prazo. Ele enfatizou isso muito. Ele deixou claro que está pensando para o Vasco um modelo de venda de SAF que seja a longo prazo, sustentável, pensando na reestruturação do Vasco. E aí não vem só um grande time, mas também uma melhoria na parte estrutural. Ele citou que jamais deixou uma folha de pagamento em atraso. Então percebam na frase do Pedrinho que ele vê algo para ser vendido, ou seja, a venda da SAF precisa ter um investidor que entenda que é algo que deve ser tratado a longo prazo, algo sustentável. Isso é muito positivo. Até porque ele traz a experiência negativa que foi vivida, e ainda tem resquícios, com a 777. Isso mesmo. Deixou claro o seguinte, olha, do jeito que foi péssimo, né? Agora nós precisamos ter esses cuidados, já passamos por essa experiência negativa e ainda não terminou, né, esse litígio com a 777, então nós estamos buscando evitar que esses problemas aconteçam com o novo investidor. Bem, há uma cautela por conta do Vasco nessa formatação de venda para que este investidor, que não sabemos quem é, tenha realmente essa atenção com um Vasco sustentável, que seja um Vasco não imediatismo, mas sim com algo, como eu disse, a longo prazo. Sabemos que a solução com a 777 traz aí uma necessidade, que já falamos em vídeo anterior também, que está sendo resolvido pelo Pedrinho, não é? Mas que o novo investidor não traga esses problemas de credibilidade, capacidade financeira, instabilidade na gestão, e que certamente esse investidor aí não tem esse perfil, pelo contrário, muito positivo no aspecto de gestão. Tá bom, mas uma gestão a longo prazo, que o Pedrinho está buscando com esse investidor, o que isso significa? Ele busca estabilidade financeira, um cumprimento rigoroso das obrigações, porque a SAF é uma empresa, e o crescimento sustentável. É uma mudança, vamos dizer assim, de modelo muito importante. Por quê? Essa injeção imediata de dinheiro não é o que vai solucionar os problemas do Vasco, mas uma reconstrução gradual e estruturada. Este é o perfil do investidor que está comprando o Vasco nesse momento. Tá? E o momento esportivo e essa cobrança? Bem, o Pedrinho mencionou nessa entrevista o que toca ao desempenho esportivo. Isso mesmo. O clube está em reconstrução, está num bom momento aí do Campeonato Brasileiro, o time está jogando bem e existe, claro, por parte do torcedor, uma expectativa de resultados mais rápidos. Mas ainda não houve a conquista de um título relevante ainda na gestão dele, isso quase aconteceu na final da Copa do Brasil, mas futebol tem dessas coisas, né? Nem sempre se ganha, apesar de ter uma boa campanha. Bem, o Pedrinho mencionou, enfatizou que a batalha dele, é o que está acontecendo, é construir um elenco com reforços que agreguem valor aí ao time, é o que ele entende que está acontecendo, que ainda pode melhorar bastante, mas que essa necessidade de resultado a curto prazo muitas vezes não vai acontecer
Se acontecer vai ser ótimo, mas essa reconstrução de um time demanda um certo tempo e é o que ele está buscando fazer. Tá, mas e as eleições deste ano, já que é uma gestão da presidência até o final do ano? Pedrinho não mencionou se será candidato. Esse aqui é um ponto também relevante. Por que relevante, pessoal? Nós sabemos que essa questão eleitoral fará toda a diferença, porque nessa negociação com o investidor, nós estamos falando de compra de 90% do Vasco, ok? E aí envolve um pedaço do associativo. Se envolve associativo, precisa ter deliberação, tem politicagem aí nesse caso, né? A política vai ferver para esse aspecto. Precisa ser deliberado para que essa compra aconteça nessa parte, que é do associativo. Pedrinho não se posicionou nisso, não falou se vai ser candidato. Só disse que o momento não é adequado. Ele quer evitar o que nós dizemos de politização nesse ambiente de São Januário nesse momento. Entende como desnecessário? E mais, isso reduz uma tensão entre os torcedores, talvez não seja o momento, né, para falar sobre política, mesmo porque o futebol está indo bem, para que trazer essas situações no momento, focando na atual gestão, focando nesses resultados, separando política de SAF, de futebol, do que está em campo. Quando é que essa SAF vai ser vendida? Pedrinho não respondeu. Quer dizer, ele disse sem prazo, né? Se vai ser um mês, se vai ser 6 meses, se vai ser até o final do ano. Fato é que não há uma data definida, mas nós sabemos que existem documentos confidenciais que estão assinados. Segundo, que a negociação com a 77 está em andamento com a ICAP para a compra, que o investidor já tem essa proposta já formatada para o Vasco, e essa questão de finalização, vamos dizer assim, está por detalhes. Nós sabemos disso. O ponto central aqui é que nós temos que superar ainda questões como do fair play financeiro. O Vasco precisará superar isso. O jurídico entende que não é um problema, mas há uma grande expectativa que esse negócio seja fechado agora, recentemente. Na prática, o que isso significa, pessoal? Do diligence, que é a investigação aí já está sendo feita, já em estágio avançado, o contrato já está sendo minutado e há uma aprovação, vamos colocar assim, interna do clube, né? Que essa venda aconteça para esse investidor, que é o Marcos Lamatti. Há um avanço real, mas essas etapas ainda estão sendo superadas. O que o professor José Humberto imagina aqui? Nós estamos para ter a venda da SAF concretizada por detalhes. Entendo que essa assinatura de documentos, formalização de valores e ultrapassar essa parte do fair play financeiro, ela deve acontecer tudo agora nesse primeiro semestre. Creio que isso não ultrapassará esse primeiro semestre, porque está tudo acontecendo muito rápido. Ah, José Humberto, você crava que isso vai acontecer? Claro que não, né, pessoal? Não tenho essa informação, mas tudo leva a crer que a qualquer momento nós tenhamos aí uma boa notícia aí de venda da SAF do Vasco, para esse investidor, claro, com tudo muito bem resolvido, já que o jurídico do Vasco é muito atento nesses detalhes. Lembrando que a RJ, né, já está lá praticamente finalizada, com plano homologado, uma ação muito bem feita pelo jurídico do Vasco em conseguir sanear essas dívidas. Bem, com todas essas informações, com essa palavra do Pedrinho aí, você acredita que o Vasco, está realmente prestes a fechar esse contrato? Se você crê que sim, coloque sim. Se acha que não, ainda não, né? Ou seja, nós teremos que esperar aí novos e novos desdobramentos. Se você acha que o Vasco tem algum risco nesse processo não acontecer, qual que seria esse motivo? Coloque também o seu comentário. Claro, né? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo com outros vascaínos, com aqueles que gostam de falar de SAF e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui. Estamos sempre atualizando. Obrigado, pessoal!